Olá, gente. Sou Cristiano Jorge, da Matemática. Estou aí mais uma vez com vocês para a gente ver mais alguns conceitos importantes da matemática. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre PG, que são as progressões geométricas, que são aquelas sequências, né, que tem aquela razão. Só dando uma relembrada, a gente falou um pouquinho antes sobre a progressão geométrica, que na verdade assim, é uma sequência numérica em cada termo a partir do segundo. É um anterior multiplicado ao número fixo, e esse número fixo chamado de razão, que a gente representa a letra Q. A gente falou do termo geral da PG, né? Aquela formulazinha básica, n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. E hoje a gente vai entrar com mais alguns conceitos, né, para a gente fechar a PG, né? E aí, para iniciar, a gente vai falar sobre interpolação geométrica. Como existe a interpolação aritmética, existe a interpolação geométrica, né? Interpolar entre polos, só que agora de maneira geométrica. Então, o que acontece aqui, também como na PA, você tem essa sequência aqui, essa PG, o primeiro, o A1 e o AN são chamados de extremos, e os outros caras meios, A2, A3, AN-1, que tem ali, são extremos. Então, nessa PG aqui, ó, você tem essa PG 1, 2, 4, 8, 16, 32, razão 2. Quem são os extremos? 1 e 32 são os extremos. E os meios? Ó, 2, 4, 8 e 16, tá? Então, extremos, os dois da ponta e os outros meios. Bom, vamos ver como é que funciona isso no exemplo aí, ó. Interpole 5 meios geométricos entre os números 2/3 e 4/8/6. Então, o que está acontecendo? Você tem uma sequência, ó, o primeiro termo é 2/3 e o outro é 4/8/6. Eu quero colocar ali dentro 5 números, 5 meios. Só que aí o que está importante ali, 5 meios geométricos. Isso aí tem que obedecer às ideias da PG, 5 meios geométricos. Você não pode colocar de qualquer maneira, qualquer número. 5, 15, 320, não. Você tem que colocar números que formem uma PG. Para que isso aconteça, para formar uma PG, tem que existir o quê? Uma razão, um Q. Então, você precisa, como na PA, quando você tiver um problema de interpolação, na geométrica também, primeira coisa, determinar a razão. E aí, vamos lá, ó, olhando para aqui, eu tenho o primeiro termo, que é 2/3, eu tenho o último termo, o AN, o A1 é 2/3, o AN, 4/8/6, 4/8/6, e tenho quem também? Tenho a quantidade de números, né? Porque você tem dois termos, e vai interpolar quantos? Vai interpolar 5. Então, na verdade, a minha quantidade de números aqui é 7. O N é 7. Então, vamos colocar aqui, ó. Utilizando a fórmula do termo geral da PG. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o A1? Ó, quem é o AN? 4/8/6, o A1, 2/3, o que eu vou descobrir, porque eu quero descobrir a razão, o N, 7. Realizando essa continha aqui, eu acho que Q vale mais ou menos 3, tá? E aí vai cair numa raiz, por isso mais ou menos, uma raiz de índice par, você tem dois resultados, mais ou menos 3. Então, essa PG pode ter dois formatos, você vai ter que fazer para os dois. Se o Q for 3, você vai substituir aqui, vai multiplicando todo mundo por 3. Ó, aqui os 5 meios geométricos aqui. Se o Q for menos 3, você vai multiplicando por menos 3, tá vendo? Ó, os 5 meios geométricos aqui, né? Você vê que nesse caso aqui, essa PG ela é crescente e aquela é uma PG alternante. Então, dica, falou interpolação, tem que descobrir razão. Tanto na PA quanto na PG. Não tem jeito. Você só não pode esquecer daquele detalhe, né? Ah, quantos números tem? Qual é a quantidade de termos? Se você já tinha 2 e vai interpolar 5, 7. Se você tinha 2 e vai interpolar 9, 11. Se você tem 2 e vai interpolar 20, 22. Tá? Não pode esquecer que o somatório dos dois extremos com os mais os meios que você vai colocar. Beleza? E aí a gente vai continuar falando um pouquinho mais de PG e agora a gente vai falar também das propriedades da PG. Né? Como a PA tem as suas propriedades, a PG também. São até parecidas, né? E assim, outra coisa que eu disse antes, ferramenta importantíssima você conhecer as propriedades de uma PG. Porque às vezes você está aí de novo num mato sem cachorro, numa sinuca de bico, e aí o que vai te salvar é você conhecer essas propriedades, tá? A primeira diz a seguinte: o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então você tem essa PG, tá vendo? Ó, quais são os extremos? 2 e 256, os outros são meios. Se você multiplicar os extremos, dá 512. Se você multiplicar qualquer meio
que seja equidistante dos extremos vai dar o mesmo valor. Por exemplo, o 4 e o 128 são equidistantes dos extremos. 4 vezes 128, 512. 8 e 64 são equidistantes dos extremos. Tem a mesma distância. Equidistante tem a mesma distância. Então, 8 vezes 64, 512. 16 e 32, ó, são equidistantes dos extremos. 16 vezes 32, 512. Então, ó, importante, numa PG, o produto dos extremos é igual ao produto de qualquer termo que tenham a mesma distância, que sejam equidistantes, beleza? A segunda propriedade, como lá na PA, lembra, o termo do meio é a média aritmética dos dois extremos, na PG, o termo do meio é a média geométrica. Então, o termo do meio é a média geométrica dos termos extremos. Né? Então, aqui você tem aqui, ó, tá vendo? Essa PG aqui, uma PG alternante, né? Aqui a razão aqui, ó, menos 2. Então, esse cara, se você pegar como base esses três, o 10 é a média geométrica entre menos 5 e menos 20. E aí, lembra, a média geométrica você soma, a média geométrica você tira a raiz da quantidade de termos que você está utilizando. 2 termos, raiz quadrada, 3 termos, raiz cúbica. Então, é assim a média geométrica. No caso aqui, raiz quadrada. Menos 5 vezes menos 20, ó, isso aqui vale 40. Então, o termo do meio, isso aqui vale 10. Se você pegar o 40 como base, esses três aqui, ó, o 40 é a média geométrica desses dois caras aqui. Esse vezes esse, raiz quadrada desse resultado. Então, não pode esquecer dessas duas propriedades, né? Essa que fala do valor do termo equidistante e essa do termo geométrico. Bom, vamos ver uns exemplos sobre isso aí. Ó, aqui, enquanto o termo desconhecido, né? Você já sabe que é uma PG. Aqui eu não disse, mas já é uma PG. Então, quem seria o x? Se você não souber essa propriedade, tu não vai resolver. Tem como você fazer. Então a propriedade diz o seguinte, ó, o termo no meio não é a média geométrica dos dois? Então x é a média geométrica entre 4 e 16. Raiz quadrada disso aqui, 8. Então x vale 8. Isso vale para qualquer posição que esteja variável, não tem que estar no meio. O que tem que acontecer é o seguinte, o termo no meio é a média geométrica dos outros dois. Então aqui, ó, quanto é que vale o y? Eu sei que o 9 é a média geométrica entre y e 27. Realizando essas continhas aqui, eu acho que y vale 3. É igual aqui, eu quero saber o z, não importa. Eu sei que o 20 é a média geométrica entre 5 e z. Então 20 é igual a raiz de 5z. Então eu acho que o z vale 80. Então repara que vale para qualquer posição que esteja isso aí. Não é só a primeira. Né? Você pode estar na primeira, na segunda, na terceira. O que tem que acontecer? O termo do meio é a média geométrica dos dois da ponta. Beleza? Bom, e aí agora a gente vai chegar aí no nosso ápice da PG, né? Que é a soma dos termos de uma PG. Bom, soma dos termos de uma PG, primeiramente, a PG pode ser finita, né? Ah, como é que eu vou perceber que ela é finita? Vai estar lá, claro, ele vai dizer lá, dos 30 primeiros, a soma dos 30 primeiros, é uma PG finita. A soma dos 50 primeiros, é uma PG finita. Então, a soma dos termos de uma PG finita vem a seguinte fórmula. A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Você só precisa ter o cuidado que esse N aqui, lá no termo geral, era assim. Q elevado a N menos 1. Aqui não, é Q elevado a N, o menos 1 está embaixo. Tá? Então, N menos 1 aqui no termo geral é um expoente. Aqui não, é Q elevado a N e menos 1 embaixo, beleza? Então, beleza. Lá na PG, aqui na PG, melhor falando, o que eu posso determinar aqui nessa formulazinha? A1, a gente já sabia, primeiro termo. Q, razão, a gente também já viu. N, número de termos. E SN, soma dos termos. Beleza? Bom, então essa é a forma de soma dos termos de uma PG finita. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A PG, lá na PA também, como na PA, você vai ter que geralmente fazer as duas fórmulas. Né? A PG é menos, a PG é mais, mas de vez em quando você vai ter que usar a fórmula do termo geral também. Nesse primeiro exercício nem vai ser preciso, porque ele quer a soma dos 9 primeiros termos dessa PG. Então, a fórmula da soma é A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Vamos olhar para a PG, o que a gente tem nessa PG aí? Ó? O primeiro termo vale quanto? 3, a razão 2, e o N, 9, porque são 9 termos. Repara que tudo aqui eu tenho na minha fórmula, então eu só vou aplicar. A1, que é 3, vezes Q, 2 elevado a N, que é 9, menos 1 dividido por 2 menos 1. Fazendo essas continhas aqui, ó, 3, 2 elevado a 9 menos 1, 511, 2 menos 1 é 1. Então, a soma dos termos dessa PG, 1533. Bom, no segundo exemplo, calcular a soma dos 5 primeiros termos de uma PG, sabendo que o quinto termo é 162 e que a razão é igual a 3. Vamos lá separar o que ele está falando. Ó. Ele quer a soma, beleza. Sabendo que o quinto termo, ó, então N é 5,
N é 5. O quinto termo é o 62, você considera que esse cara é o último, é o AN, 1 meio da 2, e a razão é 3. Quando você vai substituir aqui, você vai perceber que está faltando alguém, porque você tem o Q e você tem o N, mas você não tem quem? O A1. Então antes, eu vou recorrer a outra fórmula do termo geral para poder achar o 1. Então, ó, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, a N, 162, o A1 eu vou descobrir, vezes o Q. Quem é o Q? 3 elevado a N menos 1, 5 menos 1. E aí, fazendo essas continhas, ó, 3 elevado a 4, 81, eu descubro que o A1 vale 2. Descobri o A1, vou descobrir o SN. O SN não é A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. O SN é A1, quem é o A1? 2. O Q eu já sabia, 3. Elevado a N, que é 5, também já sabia. Dividido por Q menos 1, 3 menos 1. Fazendo essas continhas aqui, ó, 2. Esse resultado aqui vai dar 121. Então, SN vale 242. Né? Então, fiz 2 exemplos aí da aplicação das somas dos termos de uma PG infinita. Beleza. Mas pode acontecer da PG ser infinita. Né? E aí o cara vai lá deixar entendido, subentendido que é uma PG infinita, né? Ele vai botar uma reticência, ele não vai fechar 20 ou 30, ele vai deixar lá uma quantidade que você vai perceber que aquilo não é uma PG infinita. Bom, e aí a gente tem uma formulazinha, até retirada aí das ideias de limite da matemática e tal, é na verdade a soma dos termos de uma PG. Aqui na verdade a gente nem diz soma dos termos, né? Porque a gente não sabe a quantidade de termos. É a soma dessa PG. Então, geralmente a gente não bota nem o N. Se botar não tem problema. O S dessa soma infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Importante que nesse caso aqui, a razão vai estar sempre entre menos 1 e 1, tá? Então a soma dessa PG infinita, a razão está entre menos 1 e 1. Então eu botei um exemplo aqui, ó, na verdade 2. Ó, determine a soma de cada PG. Repara que eu não fechei uma quantidade de números. Determine a soma dos 20, dos 30, não. Determine a soma. Você percebeu que aquilo ali é uma soma infinita. Eu não fechei uma quantidade. Então, repara só, que a razão é 1/6 dividido por 1/2, 1/3. Está ali naquilo ali, está entre menos 1 e 1. Né? E aí você vai usar a fórmula da soma infinita. Ó, A1 dividido por 1 menos Q. Quem é o A1? 1/2, 1 menos Q, que é 1/3. Realizando essas continhas aqui, eu já botei pronto, o resultado final disso é 3/4. Tá? Então aqui, ó, 1 décimo, 1 sobre 100, 1 centésimo. Ó, a razão quem é? 1 décimo por 1, 1 décimo, que está nesse intervalo. Então, ó, A1, que é 1, dividido por 1 menos Q. Quem é o quê? 1 décimo. Fazendo essas continhas aqui, 10 nomes. Então, nesse caso aí, você tem a soma dos termos de uma PG infinita. Né? De novo, se não falar termos, não tem problema. A soma da PG infinita. Né? Uma ideiazinha de limite, você vai somar um valor aproximado, vai dar aquele valor ali. Tá? Bom, fiz esse exemplo aí. E agora a gente vai fazer alguns exercícios do que a gente já viu de soma. Quando você tem na tua mão essas propriedades da PG, quando você tem na tua mão a soma dos termos de uma PG infinita, e quando você tem na tua mão a soma dos termos de uma PG finita, infinita, aí sim, você tem todas as ferramentas, como eu costumo falar, na tua mão para você fazer tudo sobre PG. Agora você conhece fórmula do termo geral, a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Você sabe as propriedades, né, da média geométrica e do produto dos termos equidistantes, sabe a soma dos termos de uma PG finita e sabe a soma dos termos de uma PG infinita. Basta agora você precisar o que o exercício vai te pedir e o que você vai usar. Né? Aqui, calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Opa, 10 primeiros? O cara está fechando uma quantidade de números, uma quantidade de termos. A PG é finita. Então vamos lá, vamos tirar o que a gente pode ver dessa PG aí. Eu sei que nessa PG, o A1 vale quanto? Ó, olhando para a PG. Menos 3. Menos 3. Eu sei a soma dos 10 termos, o N vale 10. 10. A razão, se é a razão? Se é a razão. Quem é a razão ali? Ó, menos 6 dividido por menos 3. A razão é 2. Ele quer saber quem? O SN. Então, o SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Né? Vamos substituir nessa fórmula aí. O SN, quem é o A1? Quem é o A1? Menos 3 vezes o Q. Quem é o Q? 2 elevado a N, que é 10, menos 1, dividido por Q menos 1. Quem é o quê? 2 menos 1. SN é menos 3, eu já fiz essa continha antes. Eu vou ter isso aí, ó,
menos, aqui vai ter 1024, menos 1. E aí eu acho que o SN vale 3 vezes, menos 3 vezes 1023. Então o SN vai dar menos 3069. Então utilizei a formulazinha da soma dos termos de uma PG finita, né? Olhei para a PG, vi o que ela estava me falando, primeiro termo, razão, né? 10 termos, N, e vou descobrir a soma. Beleza? Bom, vamos aí para o segundo exemplo, né? Vamos ver lá, vamos tentar reparar se é uma PG finita ou infinita. Vamos ler aí, ó. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Opa, a PG é... Estou fazendo o primeiro exercício, ó, já ia fazer de novo. Calma, vamos acordar. Vamos passar para o segundo. Esse eu já fiz, pô, o gabarito ali. Vamos para o segundo. Vamos ver se a soma é finita ou infinita. Vamos lá, ó. Determine a soma dos 7 primeiros termos de uma PG. Opa, 7 primeiros é o quê? A PG é finita. O cara fechou uma quantidade. Ele fechou uma quantidade de números, uma quantidade de termos. Então já sei que a fórmula é aquela, da PG finita. Beleza, vamos lá, ó. Determine a soma dos 7 primeiros. Então já sei que o N vale 7. Então N vale 7. Bom, vamos ver o que está dizendo mais aí, ó. O sétimo termo é igual a 320. Então o AN, o A7, o nosso AN vale 320. E a razão? A razão vale 2. Então Q é igual a 2. Então vamos lá, ó. Vamos lá na formulazinha. SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por quem? Q menos 1. Esse menos 1 embaixo, a gente não pode dar mole com isso. E aí quando você vai fazer isso, no outro exercício não, tu viu que foi direto. A gente só usou a fórmula da soma. Aqui não tem como, porque quando você vai substituir os valores que você tem, você vai perceber que está faltando alguém. Está faltando quem? O A1. Então preciso, antes de descobrir essa soma, descobrir quem? O A1. Então eu vou lá, no meu cantinho, fazer a fórmula do termo geral. Né? AN, quem é o AN? O AN eu sei, ó. 320, o A1 eu vou descobrir, o Q? 2, o N? 7 menos 1. E aí 320 é igual a 1 vezes 2 elevado a 6. Eu já tenho essa continha pronta, eu acho que o A1 vale 5. Determinei o A1. Achei o A1? Achei. Beleza, agora eu vou lá na fórmula para achar o SN. Ó, o SN é igual a 1, que eu achei lá, 5 vezes. Quem é o quê? Ó, 2 elevado a N. 7 menos 1 embaixo agora, dividido por quê? Quem é o quê? 2 menos 1. Então, o SN é igual a 5 vezes. Fazendo essa continha aí, que eu também já tenho pronta aqui, vai dar... Isso aqui vai dar 127. Isso aqui vai dar 127. Então, o SN vai valer 635. Então, repara que os dois problemas que a gente viu foram de soma dos termos da PG finita. No primeiro, a gente resolveu de cara, a gente achou SN, porque todas as informações do problema já davam para a gente utilizar a fórmula do SN, então foi diretão. Aqui não, quando você começou a fazer a fórmula da soma, você verificou que estava faltando alguém, no caso A1. O que você fez? O que a gente fez? Recorreu à fórmula do termo geral da PG. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, por isso que eu falo para você. Aí a tua mão fica com todas as ferramentas, quando você conhece todas essas fórmulas. Porque por vez em quando você vai ter que resolver, né, utilizando mais de uma fórmula, como nesse caso, beleza? Então a gente achou o SN. E você precisa perceber se o problema está falando de uma soma finita ou infinita. Quando ele fecha uma quantidade de números, essa soma é finita. Quando ele não fecha, ela é infinita. Beleza? Vamos ali apareceu o gabarito que a gente já tinha achado. E o terceiro exercício, ó. Determine a soma da PG, né? Então ali ele não fechou uma quantidade de números, uma quantidade de termos, né? Não é determine a soma dos 7, determine a soma dos 10, não. Aqui é determine a soma. E aí você repara que essa PG vem uma reticências ali, né? Um pontinho, pontinho. Isso aí está te indicando que isso é uma sequência infinita, é uma PG infinita. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar o que a PG está falando. Quando você verifica isso, você lembra logo da soma dos termos da PG infinita, né? A1 ou só a soma da PG? 1 menos Q. Aquela formulazinha que já estava pronta lá. Então vamos ver o que a gente tem ali, ó. A gente tem o A1 que vale quanto? 1 meio. Quem é a razão aí, ó?
razão 1/6 dividido por 1/2, né? Que eu vou achar aí na razão 1/3 dividindo essas duas frações. E aí vamos colocar na fórmula. Essa fórmula é até um pouquinho mais simples, né? Menos trabalhosa, tem menos variável. Então vamos lá. SN, que é 1/2 dividido por 1 menos Q, que é 1/3. Vamos dar uma armada aqui, ó. O que você tem que fazer aqui? SN é igual a 1/2. Para você resolver isso aqui, você pode tirar o MMC, né? Você tem que reduzir aquele denominador. Você pode fazer de uma maneira mais rápida, ó. Como é que você faz aqui? 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 2 sobre 3. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 2 sobre 3. Então, SN, ó, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu vou achar que o meu S aqui, na verdade, não tem nem esse N, né? Não vamos colocar esse N, não. Não tem problema se colocou, mas não vou colocar, não. Então, quanto é que eu tenho aqui? 3/4. Realmente a gente não coloca o N, porque não tem o valor de N fechado, né? Se você colocar, não está errado, até como eu coloquei ali, você vai acertar do mesmo jeito. Só que assim, é um pouco incoerente, porque a gente não tem um valor fechado para N, é infinito. É diferente quando eu falo 7 ou 10, como eu já disse antes. Ali o N é 7 e o N é 10. Aqui não, aqui é um valor infinito, você não tem esse número N. Então a gente pode colocar só a letra S. Então a soma desses termos, 3/4. Então repare que fiz dois exercícios sobre soma dos termos da PG finita, sendo que um deles foi mais direto, mais prático, eu só recorri à fórmula da soma. No segundo, também sobre PG finita, só que eu tive que recorrer à fórmula do termo geral e à fórmula da soma. E o terceiro exercício, uma soma infinita, né? O cara não te precisou, ele não te deu nenhum valor fechado para N. Né? Não te deu. Então ele falou, determine a soma dessa PG. E aí você percebeu aqui, ó, determine a soma da PG, não tem um valor fechado. Tem reticências, aquilo ali é uma soma infinita, beleza? Então a gente viu tudo sobre PG. Agora, como eu sempre digo, tá tudo na tua mão. Toda a ferramenta sobre PG tá na tua mão, né? Desde o início. Classificar uma PG, perceber que a PG na verdade é o quê? Uma sequência que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por alguém. A gente classificou a PG, lembra? Crescente, decrescente, alternante e assim vai. A gente fez o quê? Descobriu o termo geral dessa PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A gente viu aquelas propriedades, né, da média geométrica e do produto dos termos equidistantes. A gente viu as fórmulas da soma da PG, né, a fórmula da soma dos termos de uma PG finita e a fórmula da soma dos termos da soma da PG infinita. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais sobre PG e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço para todo mundo.